Esse aqui é o nosso podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te entregar esse programa, confiar as nossas vidas nas tuas mãos e a vida de todos aqueles que vão assistir, fazem parte da nossa história, são alcançados pela tua graça. Também a ti, Mãe Santíssima, nós consagramos a nossa vida, consagramos todo este projeto de evangelização, suplicando a sua intercessão para que nós possamos alcançar as águas profundas que o teu Filho nos envia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Rogai por Santo. nós. Amém. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que já nos acompanha, estamos aqui inaugurando uma fase totalmente diferente, uma fase totalmente nova. Já pedimos desculpas a você, pois estamos hoje sem a cerejinha do nosso bolo, que é a Maria Angélica. Ela não pôde vir hoje, mas estamos aqui para você também, ansiosos para que a Angélica, logo que voltar no nosso meio, possa completar esse time, pois a cerejinha do bolo faz falta, viu? Alô, você que nos assiste, você que já nos acompanha nas redes sociais, nas plataformas de podcast, seja bem-vindo a uma nova fase do Sem Categoria. Chegamos, e chegamos com tudo nessa nossa nova fase. E vamos começar direto. Vamos começar com as nossas apresentações, com a galera de sempre. Começar pelo nosso lado acadêmico, aquele que gosta de explicar, gosta de números, o nosso professor Luiz Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. É com grande alegria que estamos reunidos. E como diz o poeta, o futuro de amanhã se escreve no hoje. Shalom. E sem perder a notícia, sem perder o humor, sem perder a informação para você, estamos aqui do nosso lado musical, nosso lado poético. E muitas vezes é engraçado que complementa este quadro, Tadeu Oliveira. Boa noite, galera. Bom dia, galera. Boa tarde, galera. A hora que você quiser, o Sem Categoria está aí para você, à sua disposição. O presente não tem esse nome à toa. O tempo presente não tem esse nome à toa. Deixa essa comigo. Deixa essa comigo. Eu quero ter as honras. Quero fazer as honras de apresentar aqui o nosso teatrólogo, o homem dos palcos, de várias facetas, mas com um grande coração. Ele que traz a emoção, a alegria e as nerdices mais completas desse podcast, Rick-san, Ricardo Soares. Boa noite, bom dia, boa tarde para você, Rick-san. Aê! Estamos aqui com o nosso time quase completo. Vamos começar direto com o tema de hoje. E o nosso tema é um tema um pouco sério, um tema que vai fazer vocês pensarem um pouco. Vamos começar com um tema sobre o tempo. Nessa época que estamos aqui, meio isolados ainda, pensamos no tempo, nesses tempos modernos, na nossa vida com excessos, sem excessos, algo mais simples, algo mais complexo. E vou lançar logo o primeiro tema. Este primeiro tema se consiste em rezar, trabalhar e estudar. Como? Como se organizar no meio de tudo isso? E vamos começar pelo nosso Tadeu Oliveira, que vai contar um pouco sobre como é que é essa rotina na vida dele. Rezar, trabalhar, se organizar. Como funciona, Tadeu? Pensei que você já tinha esquecido de mim, sabe? Gente, a gente colocou, né, com muito carinho, né, cada questão, o tema, foi tudo, né, nós rezamos para poder
fornecer, né, o melhor que nós podemos dar e que Deus nos pede, né? E a questão é rezar, trabalhar, estudar, como se organizar para isso. Mas entenda, né? Isso pode abranger todas as realidades da sua vida. Talvez tenha outras atividades além de rezar, trabalhar, de estudar. Talvez você não faça uma dessas. Talvez hoje você esteja desempregado. Talvez você não esteja estudando. Talvez você ainda não tenha vida de oração, né? Então aí você pode pensar, essa pergunta não me cabe, né? Esse questionamento não me cabe. Mas tente olhar para a sua realidade hoje. O que precisa estar organizado, né? Na verdade, né, perceba, né? Minha vida está organizada? Se questione. Minha vida está organizada? Está bagunçada? Né? Estou falando diretamente com você porque os meus amigos aqui, eles são mestres. A vida deles é toda organizada. Então, quero falar com você porque talvez nós dividimos as mesmas lutas, as mesmas Organizada, batalhas. só que não. A gente tenta, meu filho, a gente tenta. Meu Deus! Mas é porque essa questão de organizar a vida, muitas vezes ela passa despercebida, às vezes a gente não percebe que a gente tem uma vida a organizar, e dentro daquilo que faz parte dela, né? No meu caso, no caso dos meus amigos aqui, assim, a gente tem vida de oração, nós temos a nossa atividade laboral, nosso trabalho, né? Temos também que nós estudamos, nos desenvolvemos, então tudo isso precisa ser organizado. Para não me estender muito aqui, né? Vamos aqui trocar uma ideia, vamos aqui dividir algumas dicas aqui que vai servir para você, vai servir para mim, né? Gente, rezar, trabalhar, estudar, como organizar, escala de prioridade, né? Uma vez eu estava vendo uma pessoa falar sobre isso e ela estava tendo dificuldade de organizar a vida de oração dela. Pediu ajuda para uma pessoa e a pessoa deu a seguinte orientação, trouxe isso para a minha vida, tá? A pessoa deu a seguinte orientação, coloca todas as suas atividades. E a pessoa foi lá colocando todas as atividades, cada horário, né? E tudo assim, né? E aí a pessoa falou, realmente eu não tenho espaço, olha aqui meus horários, eu não tenho espaço para vida de oração e tal. A oração ficou por último. E a pessoa pegou e virou a folha, ao contrário. E aquilo que estava por último passou a ser prioridade. Então entenda qual que é a sua prioridade hoje, né? Aquilo que você precisa priorizar, colocar como o principal da sua vida. E estabelecer para esse principal um lugar especial, ele é uma prioridade, ele precisa ter um lugar especial na sua vida, né? Eu tenho uma pessoa também que me deu umas dicas, o meu formador me dá muita orientação sobre isso, então saber que aquele horário dedicado à oração é um lugar de compromisso, né? É uma coisa que eu não vivo sozinho, tem gente esperando, entende? Para nós, né, nós que temos esse itinerário de vida de oração, né? Não é uma coisa que acontece isoladamente, não sou eu que rezo, né? Eu não vou lá e faço uma coisa sozinho, né? Tem alguém lá me esperando, né? Nós temos essa compreensão. Então, saber que esse lugar é um lugar especial, né? Que precisa ter o seu horário específico e precisa ser cumprido, né? Assim como nós temos no nosso trabalho um horário de chegada e um horário de saída, né? Esse lugar também precisa ter, né, um horário de chegada e um horário de saída. Aí entra a organização. Você dá o devido valor, né, para essa parte. Como nós colocamos aqui pela ordem, né, rezar, trabalhar, estudar. Então, o rezar, qual o meu horário de oração, né? E ter aquele horário, o horário fiel, né? Eu tenho aqui no meu organizador, não vai dar para ver, né? Mas está aqui, eu tenho um painelzinho, tá lá, 15 horas. 15 horas é o meu horário de oração, né? 15 horas eu tenho que rezar, tem horário para sair que é às 17. E depois desse horário eu já tenho outras coisas para fazer. Mas aí, antes desse horário, né? Como eu chego num horário bem cedo do trabalho, então tá lá, eu acordo, né? Tomo meu café,
me organizo para ir trabalhar, vou e trabalho. Chego em casa, eu tenho um curto espaço que é onde eu descanso, né? Sai o cara que trabalhou e se prepara esse cara que vai rezar. Esse cara que vai rezar, né, tem isso já estabelecido. E o que fazer depois da oração. Então, entendam, né? Quando a gente tem uma escala de prioridades, a gente consegue ordenar, né, o como viver isso. É só a gente ter a real compreensão. O que é prioridade na nossa vida? Para finalizar aqui, né? Como a questão é rezar, trabalhar, estudar, como se organizar, né? A partir da vida de oração, eu organizo o resto. No meu caso, né? Que é a minha prioridade, o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus. A partir dela, eu organizo o resto. Meu horário de trabalho é pré-estabelecido, não depende de mim. Mas aquilo que depende de mim, eu tenho que organizar a partir daquilo que é a minha prioridade. Então, né, dando uma dica para você. Se na sua vida, né, você tem aquelas coisas que você consegue remanejar, que cabe a você decidir, né, decida a partir daquilo que é sua prioridade. Seu horário de trabalho, seu horário de estudo, talvez você não consiga remanejar. Mas aí, as outras coisas que você precisa viver, sua vida de oração, o seu desenvolvimento, seus relacionamentos, seu estudo, seja o que for, um instrumento que você queira tocar, né? Você pode se organizar a partir daquilo que é a sua prioridade. Gustavo, conversa um pouco aí sobre o tema. Como é que é essa relação para você? Rezar, trabalhar, estudar, como se organizar? Eu acho interessante, sabe, pela sua fala, Tadeu, quando você vai a questão de amizade, né? Eu vejo que a vida, pelo menos é assim que eu levo a vida de oração como um amigo que estivesse me esperando. Deus é um amigo, independente da realidade que você esteja vivendo. Pô, quando você vai se encontrar com um amigo, você não vai conversar com um amigo seu olhando, entendeu? Sem olhar, sem escutar, sem dialogar, se dar para ele. Então a minha vida de oração, eu me organizo dessa forma. É como se eu tivesse o meu melhor amigo me esperando aí para conversar, para poder partilhar alguma coisa, tá, para ele, que ele também vai contar para mim, e a gente vai... A minha primeira, essa providência, essa experiência, né? Eu basicalizo pela providência de Deus. Como seria a providência de Deus? No meu normal, né? Deixa eu contar um pouquinho. É o meu normal. O meu normal não está em cruze de pandemia, claro, né? Isso aí a gente trata um pouquinho para frente. Normal. Somos chamados, né, como o Tadeu ia dizer, a ter 2 horas de oração, né, a rezar o rosário, aí precisa ter o tempo de organizar também nas nossas atividades. Uma coisa eu não posso mudar, que é o horário do meu trabalho. Se eu tenho que entrar às 7 horas no meu trabalho, não vai ter entrar às 8, porque isso aí é uma coisa, ficar todo dia 8 horas para trabalhar, eu vou ser demitido. Pô. Então eu modificar. Eu tenho que entrar. E não tá fácil para ninguém, não pode dar esse boi de perder o trampo, não. Tá fácil para ninguém. Exatamente. É o tipo de coisa que não tem como, pô. Eu tentar, né? Eu tenho que respeitar esse horário. E eu respeitando esse horário, é um horário que, tipo, eu sei que é 8 horas e eu sei que eu vou sair 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Eu querer organizar a minha agenda para fazer qualquer outra coisa nesse horário que eu tô trabalhando. Isso é, no mínimo, uma incompetência da minha parte se eu querer fazer ao mesmo tempo, né? Isso, para quem não sabe, é fisicamente, né? Então, não adianta você tentar. Né? E se você conseguir, por favor, me explique, porque que eu queria romper essa lei da física, né? E o processo, a providência de Deus. Por que a providência de Deus? Se eu sei que eu tenho que 8 horas, eu tenho que encaixar a minha missa desse horário. Vamos supor, se eu fosse levantar mais cedo, tá, e na missa, eu ia ter que levantar às 5 horas da manhã. As 2 horas de oração, 1 hora da missa e o horário do trabalho, né? Para mim tá 8 horas no meu trabalho. Então, assim, no começo da semana, pode ser que eu até consiga, dependendo do meu nível de cansaço e do meu nível de desejo de estar ali. Então, mas não é sempre. E aí, a providência de Deus. Porque eu organizo até onde o meu limite vai. O meu limite vai o quê? Levantar 6 horas para rezar 1 hora. O meu limite vai ser eu levar um pouco para rezar 1 hora e ir no meu horário de almoço, né? Então tudo depende também do meu limite, ou até o meu limite. Depois do meu limite é a providência de Deus.
E se a providência de Deus, ele se organizar, me dá a graça de ir além. Né? Para vocês, meus amigos, que até hoje eu não tive um momento agraciado da providência de Deus. Hoje já vai fazer 8 anos que eu estou nessa vida missionária e teve um dia que eu, fazendo o meu limite, no meu possível, que Deus não tenha vindo com eu, né? E o tempo é dele. O tempo. E você vivendo esse tempo, né? Vamos entrar aí na questão filosófica, né? O tempo Cronos, quem manda é eu. Agora o tempo Kairos, quem manda é Deus. E eu sou chamado, né? Como esse que vive missionário, eu sou chamado a viver e amparada no tempo Kairos, que é o tempo da graça de Deus. Né? Então fica a dica. Procure aí fazer os... Acredite em Deus, porque Ele faz o impossível. Fica a dica aí. Grande abraço. Shalom. Fique sã. E eu vou para uma linha um pouco diferente dos meninos. Vou começar usando o exemplo do Flashpoint, né? Como falou em tempo, e principalmente nessa época de pandemia, lá no começo, né? Naqueles primeiros meses, a gente até pensou, vou colocar minha leitura em dia, vou ficar mais em casa, né? Vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer, mas de repente a vontade de ficar stalkeando no WhatsApp, aquela vontade de ficar vendo aquele outro vídeo, quando você vê, você não fez nem a metade daquilo que você se programou a fazer, né? E muitas vezes a gente começa a recordar, nessa época de isolamento, especificamente, né, de algumas coisas do passado, aquele momento que você precisa se resolver. E tudo isso, até mesmo isso, precisa de de um tempo específico, né? Eu estou colocando um pouco do Flashpoint, porque ainda está muito na memória, quando o personagem Barry Allen, ele vai, né, com aquele desejo que ele tem de rever a mãe, ele sai, né, viaja no tempo, aprende a viajar no tempo através da força de aceleração, né, e volta no tempo e consegue deixar a mãe viva. Só que isso traz consequências. Assim como a nossa gestão do tempo traz consequências, né? A gente, como os meninos já falaram muito bem, da nossa rotina de oração, daquilo que nos propomos a fazer no nosso ordinário, né? Agora eu vou falar um pouco para você, que está aí nos ouvindo, né? Em relação a essa programação, né? Você estabeleceu as suas prioridades, como foi falado, né? E cumpri-las. Estabelecer até que é fácil, né? A gente tem até a dica que a gente usa normalmente na nossa vida comunitária, que é anotar no papel. Anote no papel as suas prioridades. Fala e se organize. Né? Um tempo para rezar, não ficar aquele controle relógio, falta 5 minutos para terminar minha oração e eu preciso ir trabalhar. Não, como o Luiz até mesmo falou, Deus providencia, né? Deus vai à frente e acaba providenciando até mesmo a gestão do seu tempo, daquilo que é o tempo para você, nesse ordinário, né? O tempo, estabeleça prioridades, não é? Tenta cumpri-las, né? Assim como os meninos falaram da rotina, porque que é a nossa rotina, que passa pela vida de oração, que passa por aquele momento que você aparentemente perde, mas na verdade você ganha, que aparentemente perde tempo numa missa, no terço, mas você ganha, e a providência de Deus que ajuda a tudo isso, né? A separar um tempo para você estudar, até mesmo você é ousado agora. Agora eu vou ser bem ousado. Até mesmo para você que, enfim, né? Você tem seu relacionamento nessa época de pandemia. Estabeleça um tempo para o seu relacionamento. Meninos do meu Brasil varonil, né? Aquela coisa que já batida. Você fala, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga
você? E ali você vai umas 2 horas e ninguém desliga o bendito do telefone. Quem nunca fez isso, levanta a mão. Minha gente. Até para isso a gente precisa estabelecer o tempo. Né? Quero deixar claro que eu nunca né, fiz isso, só não levantei a mão para manter a amizade de vocês aí. Mas eu nunca fiz isso, não. Ei, mentir pro público é complicado, viu? Não engane o público. Eu mantive a mão baixada por amizade. Eu já fiz muito isso, não vou negar. Né? Na época do telefone, que hoje todo mundo tem celular, né? Então hoje você manda o WhatsApp, você fica agoniado, e isso a gente entra no outro ponto também, que é um pouco das dependências da rotina de hoje, né? Daquilo que nos rouba tempo, né? Isso é ficar para os próximos tópicos. E eu vou encerrar dando essa dica, né? Reforçando até mesmo a dica em comum que a gente deu. O Tadeu falou de certo modo, o Luiz Gustavo falou de certo modo, e eu reforço. Fala, Tadeu. Não, só antes de você fechar, você citou o Flashpoint e disse a má gestão do tempo gera consequências. E eu me lembrei da teoria do caos, o efeito borboleta. O bater da asa de uma borboleta pode gerar um furacão, que vai gerar um tsunami, né? Aquele não cumprimento, né, de algo pré-estabelecido pode desencadear uma reação em cadeia que desorganiza toda a sua vida, né? E é isso mesmo, né? No Flashpoint, ele mudou uma situação, né, que desencadeou, foi uma reação em cadeia que desorganizou tudo. Por quê? Porque fugiu do itinerário natural pré-estabelecido, né? Aquele descuido, o deixa para fazer depois, né? Aquilo é um fermento na massa, que vai inchar, vai crescer, e quanto mais fermentar, mais incha, até que cai da forma, suja tudo fogão, vira uma lameira terrível. Para limpar dá um trabalho, aí você tem que começar tudo de novo, perder o bolo. Então, se vai organizar, aliás, organize e cumpra, né? Para não dar problema depois, para não abrir precedentes e linhas temporais abstratas aí. Liga e fala, meu filho. Só uma coisa, galera, porque é importante também, pois, para não pressionar, né? Porque às vezes, igual o Tadeu, de cumprir, mas por favor, não vá se você não conseguir, não vai se frustrar se você não conseguir. O Flashpoint, também ele fez isso porque ele ficou com o tempo passado, porque ele não conseguiu que ficou querendo voltar a uma coisa como era antes. Você perde muito tempo e isso pode te levar a essas consequências. Foi falando, né? É importante. Eu não consegui cumprir. Beleza, amanhã você levanta uma vez cumprir, mas não fique ali remoendo aquele eu não consegui cumprir, porque isso daí também vai te levar a paralisar, porque você vai ficar querendo voltar no passado e não tem a idade disso acontecer, né? E se acontecer, como o Tadeu falou, gerar essas consequências grandes. E Tadeu? 1 minuto para a tréplica. O presente, o tempo presente não tem esse nome à toa. Não conseguiu, fugiu a organização, você tem este presente, que é o tempo presente para recomeçar. Eu endosso, concordo tudo que o Luiz falou. É exatamente isso. Sim, e até mesmo para fechar de uma forma mais flashpoint possível, né? Para quem nós, vamos que vamos, todo mundo. Para quem assistiu a série, para quem está aguardando aí as novidades, ontem teve DC Fandom e aí foi uma loucura, né? A gente cai muitas vezes no erro, como o Luiz Gustavo falou, de remoer o passado e se paralisar no presente, deixar de fazer, né? Não paralise. Como os meninos falaram, você não conseguiu, e amanhã começa tudo de novo, né? E queria deixar para você esse bloco, encerrando esse bloco até, né? Deixar para você esse recado. Você estabeleceu, tente cumprir, até mesmo, né? De uma forma carinhosa, de uma forma divertida, estabeleça de uma forma leve, estabeleça os limites do seu tempo, para que não gere consequências futuras.
assim como no Flashpoint, ele teve que ir e voltar e consertar todas as coisas que ele fez. Eu ia falar uma besteira, mas para não tomar copyright, consertar tudo, né? O que ele fez da primeira vez. Nem dá spoiler, que tem gente que não viu, hein? Não, deixa pra lá. Cuidado com os haters, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vamos criar confusão. Exatamente. Vamos devagar. Vamos devagar com você. Aí, enfim, né? Menos, Batista, menos. Segura. Né? Consertar no sentido de tentar de novo, né? Reconheça que precisa se tentar de novo, se planeje, reze, né? Até mesmo se você não conseguiu, se muita coisa te tomou, reze.